assuntos contigo hoje. Tá. O primeiro é esse aí, Verratti completando 50 jogos com a camisa do Vasco. E que importância já se tornou esse personagem no Vasco da Gama, né, ô Pedrosa? Sem dúvida, Fernanda. Se a gente for colocar em números, são 24 gols e 50 jogos. Ou seja, teoricamente, arredondando essa média, um jogo sim, um jogo não, ele faz gol. O Verratti é um atleta que agora detém a faixa de capitão do Vasco da Gama e ele consegue representar o que o torcedor pede dentro de campo. E não só isso, ele mudou a mentalidade desse grupo do Vasco. Ele sempre cita uma frase, que não é uma questão de perder. A gente nunca pode negociar a forma como a gente joga. Vencendo, empatando ou perdendo, a dedicação ao Vasco tem que ser muito grande. Então o Verratti, sem dúvida alguma, é um cara que tem um potencial aí para ser ídolo do Vasco da Gama por tudo que ele vem fazendo desde o ano passado. Vale lembrar, ele foi o artilheiro do Vasco no ano passado, quando o Vasco não caiu, e vem novamente sendo o artilheiro desse ano, disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro com o Pedro, da Copa do Brasil. É um atleta realmente muito diferenciado, então o vascaíno tem que ser muito grato a tudo que o Verratti vem fazendo pelo Vasco da Gama. Me deparei outro dia, na semana passada, o meu digníssimo esposo cantando uma música nova aí do Verratti, botando alto lá em casa. Eu falei, cara, se manca. Tá todo feliz com o quê? Meu Deus do céu. E ele tocando a música lá, tem negócio de palavrão, né, ô Pedro? Esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verratti. Esquece. Ele botou isso alto em casa? Botou, ele faz isso de vez em quando. Vene Casagrande. Olha aqui, outro assunto que eu quero... Uma palavra, rapidinho, antes de falar do Coutinho. Uma palavra. Quem foi embora, Pedrosa? Ramon e Emiliano Dias. Ou seja, podemos dizer que o Corinthians não vai abarrar. Não Não vai vai barrar. barrar? É menos um na briga. Não vai barrar, cair. É verdade. menos um na briga. Não vai barrar. Emiliano Dias e o Ramon foram para o Corinthians. Você trouxe essa informação aqui de forma exclusiva, né, Pedro? Trone Venedrosa nessa aí, o contrato de 18 meses do Ramon Dias e do Emiliano Dias junto com o Corinthians. Esse acerto verbal aconteceu ontem, eles já estão viajando, inclusive o Emiliano e o Ramon estavam fora do Brasil, estão voltando. O Emiliano, se eu não me engano, chega 18 horas aqui no Rio de Janeiro, arruma suas coisas, porque ele continuou morando no Rio mesmo depois que saiu do Vasco e vai para São Paulo. Uma coisa que eu posso informar para a torcida vascaína é que eles não vão e não querem estrear contra os Gigantes da Colina na partida de quarta-feira, não só por uma questão de documentação, para você ser inscrito no BID e desvincular em relação ao Vasco, mas também porque não era um jogo que eles gostariam de estrear pelo respeito que eles têm com a camisa do Vasco da Gama. Então, essa estreia deve acontecer na próxima rodada, mas o fato é que esse acordo verbal já está feito, falta somente mesmo a assinatura do contrato. Ô, Vene Casagrande, eles ficaram no mercado aí um tempo, né? Porque todo mundo disse, foi uma manobra dos dois saírem para não pagarem a multa e eles vão pro Boca. Lembra disso? Teve essa fake news rodando quando eles foram demitidos em 14 minutos pelo Twitter pelo Vasco. E aí todo mundo, e nunca foram pro Boca, porque na verdade eles não queriam, porque eles são completamente apaixonados pelo River Plate. Ou seja, nunca foi esse motivo, né? Sim. Eu já falei e vou repetir. O Vasco teve a oportunidade de pegar o Ramon Dias de volta, mas tudo bem, porque o Rafael Paiva até que tá fazendo um bom trabalho. Mas para mim, quem deu mole maior foi o Fluminense. Tendo em vista a contratação que eles fizeram, que é o Mano Menezes, se a gente for parar e analisar, o que faz a diretoria achar que o Mano Menezes faria um trabalho melhor que o Ramon Dias? Óbvio, o Ramon Dias seria aquele treinador que já estaria no Rio de Janeiro, já está adaptado ao Rio de Janeiro, gosta da cidade e, além de tudo, sabe lidar com esse tipo de situação que o Fluminense está vivendo atualmente. E tem um case de sucesso recente para tirar da zona de rebaixamento. Tudo bem que nesse ano... Uma situação parecida, né? Tudo bem que nesse ano eles não fizeram um grande trabalho no Vasco. Tanto é que eles acabaram sendo demitidos de uma forma errada, na minha opinião, em 14 minutos. Eles não estavam fazendo um bom trabalho. Mas no ano passado, quando teve aquela famosa frase não vai abarrar, eles fizeram um grande trabalho pelo Vasco. Eu acho que o Fluminense teve a oportunidade de pegar, ou pelo menos tentar a contratação desse treinador. Não teve, o Corinthians, na minha opinião, fez certo, agiu de maneira correta, contratou o treinador que chega sabendo lidar com esse tipo de situação que o Corinthians está vivendo, que o Fluminense está vivendo e que o Vasco estava vivendo até poucas rodadas atrás. Pedrosa, Emerson Rodrigues. Chegou hoje, nessa manhã, no Rio de Janeiro, já foi até entrevistado, chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã. E aí é um atleta que joga como ponta esquerda, pode fazer a ponta direita também, 1 ano de contrato de empréstimo aí em relação ao Milionários e fica até junho, julho de 2025 com a camisa do Vasco, pelo menos. É o primeiro reforço aí já certo da era Pedrinho, no caso eu ia falar Coutinho.
É que já tá na minha Tá, cabeça, é o né? próximo assunto. Da era Pedrinho, e aí por isso ele já vai fazer os exames e assinar contrato com o Vasco. E o Coutinho, Pedrosa? Olha, Fernanda, desde a semana passada havia essa burocracia aí para ser acertada junto ao empresário principal, que ia jurabicheando o Felipe Coutinho. Essa situação foi acertada. O Vasco, da parte dele, já enviou a documentação e agora espera a documentação retornar da parte do Aston Villa. Há uma expectativa desse anúncio sair hoje ainda, mas o fato é que o Vasco só vai ser anunciado e foi confirmado pela diretoria do Vasco em contato comigo nessa manhã, após a chegada do documento. Lembrando, já falei para vocês aqui, camisa 11 que ele vai utilizar, tem uma festa programada para o final de semana para a apresentação do Felipe Coutinho, com artistas vascaínos e tudo mais, presença Você da vai? torcida. Eu vou, com certeza. É sábado? É sábado ou domingo, porque sábado, se eu não me engano, tinha o jogo do Brasileirão Feminino. Então, como não chegou ainda o contrato, estava previsto para sábado ou domingo de manhã ou sábado na parte da tarde também. Mas eu acredito que deva ser no sábado mesmo, por tudo que já foi, que eu fui apurar nessa situação. Inclusive, já tinha até contrato com algumas empresas que vão organizar o evento. Então essa situação é aguardar, ele só vai poder estrear na partida contra o Atlético Goianiense e nesse momento o Vasco realmente aguarda esse documento. Essa partida? Dia 17. É quarta-feira, né? É porque final de semana agora não tem jogo É sim, do é a futebol Copa brasileiro. América, né, a final. Então, por isso Não, que e a seria CBF nesse mudou caso. também, por exemplo, porque pelo calendário poderia estrear a partir do dia 11. Só que a CBF mudou porque vai ter time que vai jogar dia 10 e, teoricamente, isso atrapalha Claro, aqueles claro. clubes que contrataram, porque quem joga dia 11 ia poder utilizar e o clube... Então, eles mudaram, passaram para a rodada seguinte, que é essa rodada aí. Sim, e uma coisa legal é citar que o principal agente, os principais agentes, principalmente o Coutinho, foi o cara determinante para esse retorno, e o Pedrinho também, que foi buscar a contratação dele. E além disso, esse anúncio do Vasco, todos os preparativos do Vasco já estão feitos desde a semana passada. O Vasco vem se preparando para tudo isso, tem vídeo, tem arte, tem bandeirão sendo montado para essa festa, enfim, tem muita coisa aí já programada, o Vasco está pronto para anunciar, falta realmente esse documento. E o Alex Teixeira e o Souza? Depois do Coutinho, essa situação vai ser praticamente sacramentada, porque o Coutinho acertando e sendo anunciado, aí o Vasco vai lá, vai fazer o exame, assinar com o Souza, assinar com o Alex Teixeira e vai anunciar também. A tendência, inclusive, é o Emerson Rodrigues, o Souza e o Alex Teixeira serem anunciados pós-Coutinho. Depois do Coutinho, Isso. e aí eles são anunciados. Então, Fala galera! Vamos reagir a mais um videozão do Vasco da Gama. Créditos e agradecimentos ao SBT Esportes, trabalho muito bom. Então rapaziada, vídeo fala da importância que o Vegetti tem para o time do Vasco, hoje em dia um dos principais jogadores, tanto dentro quanto fora de campo. O Pirata tem sido crucial para essa reação do Vasco da Gama. Outro ponto importante é o anúncio do Coutinho que vai acontecer essa semana, só falta chegar a documentação do Aston Villa, já está tudo certo. É só questões burocráticas para fazer como tem que ser feito, ainda mais se tratando do tamanho da contratação, tem que ser tudo preto no branco. Vamos ter o anúncio do Alex, Souza e Emerson Rodrigues. Acredito que vai dar uma boa encorpada nesse elenco. Infelizmente veio a notícia que o zagueiro do PSV, que tinha conversas com o Vasco, vai fechar com o Corinthians. Ninguém sabe se é verdade, mas esse é o rumo que está rolando por aí. Vamos aguardar, né? Pois a nossa posição de maior carência no elenco é a zaga. Torcer para que venham jogadores para ser titular, urgentemente. É isso galera, espero que tenham gostado. Vamos buscar a vitória quinta-feira contra o Corinthians. E é isso, comenta aí a opinião de vocês, deixa o like, compartilha, e inscreva-se no canal. Saudações vascaínas.